meu senhor, minha senhora, mas eu não poderia deixar de passar esse momento para comentar sobre as minhas leituras realizadas durante a Maratona Literária de Natal, que foi organizada para os membros do canal. Para quem está chegando agora, não está sabendo, em dezembro eu organizei uma Maratona Literária de Natal com desafios natalinos bem diversificados, com várias lives de sprint de leitura, enfim, com os membros nessa vibe, tinha até musiquinha natalina. Pois é, e aí nesse vídeo eu vou comentar sobre os 5 livros que eu li durante a maratona e comentar minha experiência de leitura e avaliação sem spoilers. Então se você quer bastante dica boa, fica aí até o final. E antes de eu comentar brevemente pra vocês sobre essas minhas leituras, já quero pedir pra você deixar o seu like, se inscreva aqui no canal caso não seja inscrito. Se você gosta de romance, de suspense, você veio ao canal certo. E já ativa as notificações desse YouTube, porque o YouTube não está entregando meus vídeos pra vocês. Em 2024 vem muita novidade aí no canal. Agora chega de lenga-lenga e bora comentar sobre essas leituras. Para início de conversa, eu vou falar sobre os desafios e os livros escolhidos. E o primeiro desafio era Panetone, que só tem na época do Natal. Então era para eu escolher um livro que se passasse no Natal ou um livro natalino. E para esse desafio eu escolhi 3 Chances para o Amor. Ele foi o primeiro livro que eu iniciei a leitura durante a maratona, mas ele foi o segundo a ser finalizado. Eu dei nesse livro 4 estrelas e meia, não é o meu favorito da série, pra quem não sabe, esse é o 5º volume do Clube do Livro dos Homens e se passa realmente nessa época do Natal, mas ele não conseguiu superar alguns livros dentro da série, mas é uma leitura incrível, principalmente para você que está procurando uma leitura leve para esse final de ano. E caso você queira fazer como eu fiz com as meninas do Clube da Ju, ler todos os 5 livros, né, um na sequência do outro, é maravilhosa a experiência, porque você revisita as outras histórias, os outros personagens, mas caso você não queira ler os outros livros do clube, não tem problema você fazer a leitura somente desse, tá bom? E aqui a gente vai ter 2 personagens principais. O Colton, ele é um cantor de country muito conhecido e, em paralelo, a gente tem uma advogada que é a Gretchen. A Gretchen, ela tem uma empresa onde ela faz muitos trabalhos pro bono, que são aqueles advogados que fazem mais trabalho social, onde a pessoa não paga pelos serviços dos advogados, e é principalmente voltado para a área de imigração. Então, os imigrantes nos Estados Unidos, ela fica muito revoltada, principalmente com essa causa de ter famílias, às vezes separadas, pai, mãe, enfim, e ela coloca bastante à disposição ela e a empresa dela a serviço pro bono. E aí, ela também é herdeira de uma família muito rica, mas meio que ela é a ovelha negra da família e ela quer totalmente desconectar desse vínculo com a família rica de Império de Whisky. Só que se lembre desse detalhe do whisky. O Colton e a Gretchen vai ter uma noite de amor assim tórrida após um casamento de um casal aí que aparece no 4º... Na verdade não, ele aparece no 2º livro da série do Clube do Livro dos Homens. E aí eles vão se envolver naquela noite depois do casamento. Quando dá o dia seguinte, a Gretchen dá um pé na bunda dele e o Colton fica assim de coração quebrado, partido, porque ele encontrou a mulher dos sonhos. Foi uma noite assim surreal de bom. Passou-se um ano ele na seca, nunca mais teve uma mensagem de retorno dela, até que ela surge do nada para ele, dando uma proposta para que ele fosse então o novo garoto propaganda da marca de uísque da família dela. Pois é, porque ela não é boba nem nada e ela precisa muito aceitar de uma forma de conseguir que o Colton aceite essa proposta, porque ela conseguiria um cargo dentro de um órgão social que a empresa da família trabalha, para que ela conseguisse mais grana para o trabalho dela voluntário com os imigrantes. E aí, o Colton, que não é bobo nem nada, ainda tá caidinho na dela, ele vai pensar em fazer a propaganda do whisky, mas tem uma condição. Ela precisa aceitar fazer 3 encontros antes do Natal. Encontro esses que ela não faz ideia do que seria, porque seria organizado pelo próprio Colton. E aí,
Óbvio que ela vai aceitar, ela vai querer sair com ele com a condição de ele aceitar ser o novo garoto propaganda. Então aí a gente já vê a vibe que vai ser o livro. No início a gente tem umas fisgadas entre eles, mas acredito mais que aqui a gente vai ter um estilo um pouco diferente de clichê que eu tô acostumada a ler, mas que muitas pessoas estão acostumadas, que é aquela personagem muito alta astral, sorridente, feliz, e aquele outro emburradinho, birrento. E aí quem vai ser o nosso birrento da questão vai ser a própria Gretchen. Ela é muito amargurada, ranzinza, enfim. Já o Colton é pura alegria e felicidade. Enfim, pessoal, esse foi um livro que eu queria parar tudo e ficar lendo. Eu confesso pra vocês que eu às vezes parava os outros livros das outras LCs pra conseguir ler um pouquinho de 3 Chances para o Amor. Eu super recomendo pra você. Não é o meu favorito da série, como eu comentei anteriormente, mas dentre os 5 livros, eu acho que ele foi muito bem. Eu dei 4,5 estrelas. Eu só tirei meia estrela, principalmente por causa de umas questões do final que me incomodaram, que eu achei um pouco imatura a personagem. Mas fora isso, é um excelente livro para se ler no Natal, nessa época de final de ano. E assim, gente, eu curti bastante também, porque remete a um livro clássico de Natal aqui dentro. Ele tem aí algumas comparações e a gente vê assim alguns trechos até inclusive do Conto de Natal, que foi um livro que eu li durante a maratona. Então eu achei bem legal, porque ele meio que fazia essa simulação assim, que o Colton amava o Natal. Já a Gretchen detestava, achava um absurdo essa comemoração capitalista, onde as pessoas menos favorecidas não tinham nem condições de às vezes pagar uma ceia. Então ela era quase que o personagem principal de um conto de Natal, então eu curti bastante. Então bora para a próxima leitura. Já que eu comentei sobre um conto de Natal, então o primeiro livro que eu li foi o Conto de Natal. E aqui nessa minha edição, né, Um Cântico de Natal, do Charles Dickens, ela tem alguns contos, dentre elas tem um conto de Natal. Mas eu não li por essa edição, vou ver se eu lembro de deixar aqui na edição a capa do e-book da Antofágica. Se você quer ler ainda esse livro ou o ano que vem, tá disponível no Kindle Unlimited, tá? A maioria dos livros clássicos da Antofágica estão disponíveis gratuitamente na assinatura do Kindle Unlimited, e eu fiz a leitura por lá e não por essa edição, porque eu aproveitei todo o trajeto meu de ônibus e fiquei lendo aí no Kindle do que ler nessa capa linda, dura, no ônibus para amassar ou estragar meu livro. Comento, e essa é a verdade. E para esse livro era o seguinte desafio: presentes de Natal. Você quer abrir bem rápido para descobrir o que ganhou. E a ideia era que a gente lesse uma novela ou um conto que se passasse no Natal. E aí eu escolhi Um Cântico de Natal, né, um conto de Natal do Charles Dickens. Foi uma experiência bem diferente. Eu dei 5 estrelas, mas não é um livro assim, tipo, maravilhoso, que vai mudar minha vida por completo. Mas eu dei 5 estrelas principalmente porque ele teve toda a sua significância, sabe? Lendo ali os textos de apoio da edição da Antofágica, eu pude conhecer um pouco mais da história do Charles Dickens, da história, da importância desse livro do Conto de Natal para a própria sociedade ali da Europa, naquele momento onde por muito tempo não se teve o Natal, era uma festa clandestina, vamos dizer assim, devido a todas as coisas que estavam acontecendo no mundo em questão. E esse conto trouxe um pouco do espírito natalino de novo para as pessoas, e eu acho que hoje pode ser que eu não tenha tantas reflexões assim, com muitas camadas, porque a gente já tá muito embasado em muitas obras que se inspiraram nele, de certa forma, bem como obras não somente em livros, mas em filmes, em séries, enfim. Mas eu acho que é um conto assim que realmente ele tem a sua importância e que é difícil até de avaliar. Eu não queria avaliar ele porque eu acho que ele é muito bom, assim, tipo, questão de escrita, questão de mensagem, para a época que foi escrito,
tudo isso, sabe, trazendo vários apontamentos como críticas sociais para a época, porque para quem não sabe, um conto de Natal a gente vai ter um personagem onde ele é uma pessoa que durante a vida toda dele, ele se amargurou muito, se fechou muito, e ele só focava em ganhar mais dinheiro, e ele se privava de aproveitar esse dinheiro, bem como ele não ajudava o próximo, tendo condições para ajudar. E não só com questão monetária do dinheiro, mas com questão mesmo de se solidarizar com causas e pessoas ali ao redor. Ele era uma pessoa muito mesquinha e que a gente vai ver ele sendo visitado por 3 fantasmas do Natal, onde ele vai viver um pouco do passado, do presente e do futuro dele e de como ele vai continuar a vida após essa visita desses fantasmas. É uma mudança de vida, enfim, gente, eu acho que vale a pena sim você fazer a leitura. Se você nunca viu nenhuma adaptação, vai ser uma experiência mais interessante ainda. Eu fiz então essa leitura e boa parte dela, inclusive, eu escutei pelo Audible, então fica a dica aí, se você não tá com Kindle Unlimited ativo, mas tá com Audible. Eu ouvi também muitos trechos, eu li os textos do apoio ali na Antofágica e algumas partes, mas enquanto eu tava fazendo alguma atividade de casa, eu coloquei o audiolivro, e eu amei o audiolivro, pra mim andou muito mais rápido a leitura, porque a gente sabe que clássica é um pouco mais difícil, um pouco mais lentinho, então fica aí a recomendação pra vocês. Vou ver se eu deixo no link aqui, tá, do áudio que eu escutei, que está disponível de graça para quem é assinante do Audible, bem como todos os outros livros que estarão nesse vídeo. Vou deixar aqui embaixo, utilize meu link, assim você me ajuda com a pequena comissão da Amazon, sem pagar nada mais pelas suas compras. Agora, eu li também outro conto que não estava na minha TBR, que foi aí bem no dia 22 para dia 23, bem véspera de Natal. A maratona se encerrou no dia 23 e eu finalizei a leitura aí nesses últimos dias de outro conto natalino que eu vou comentar com vocês agora. Eu trouxe aqui o meu livro Gay de Família. Pra quem não sabe, esse livro aí conquistou um pouco o meu coração, ou bastante, lá do mês de junho, julho, não me lembro exatamente o mês que eu fiz essa leitura, mas foi uma grande surpresa. Foi uma leitura extremamente divertida e leve. E o Felipe Fagundes, que é o autor, ele publicou um e-book que é o Conto Gay de Natal. Vou deixar a capa aqui pra vocês. Em um conto gay de Natal, a gente vai ter o Diogo, o Diego, as crianças que aparecem neste livro aqui, só que a gente vai vendo eles sendo retratados na época de Natal. E vai ser muito inspirado no livro que eu comentei anteriormente para vocês. É uma releitura, então, do conto de Natal do Charles Dickens, só que nesse universo aqui. Então a gente vai ver, então, o Diego, né, que é esse tio, que é gay, que tem várias questões com a família, principalmente, assim, envolvendo a infância, do porquê ele odeia o Natal. Aí ele vai ter uma visitação, só que em vez de ser os anjos do Natal, ele vai ter uma visita onde os anjos, na verdade, são os próprios sobrinhos, né? Eles estão como a figura dos sobrinhos nessa história. Vai ser bem divertido, vai ser bem leve, uma leitura super rapidinha. O e-book eu acho que dá 1 hora e pouquinho de leitura. E assim, gente, ele foi um e-book bem legal e gostosinho, mas não superou de jeito algum o livro. Aqui nesse livro eu dei muito mais gargalhada, pra mim foi muito mais divertido. E eu não sei se é porque eu já estava meio assim, já no final da maratona, e aí eu não sei se eu já estava um pouco cansada de ler livros que se passavam no Natal, ou porque era realmente toda essa releitura do conto de Natal, que eu achei o conto muito bom, achei muito bom, mas não perfeito. Então, pra mim foi 4 estrelas. Mas eu acho que se eu não tivesse lido esse livro, eu não teria dado 4 estrelas, e sim 3 estrelas e meia. Mas como eu sou muito apegada a essas criancinhas aqui, e eu pude revisitá-las, conhecer um pouquinho mais, e também um pouco do passado do Diego, o que ele sofreu, já tinha sofrido bastante, né? Que a gente vê todo o preconceito que ele vive por ser um garoto gay, com pais que são extremamente religiosos e que expulsam ele de casa. Mas eu acabei então dando 4 estrelas porque, né,
deu pra matar um pouco a saudade dos personagens. Mas não é um conto assim mirabolante, extraordinário. Se você curtiu Gay de Família, dê uma chance, tá bem baratinho o e-book. E é uma leitura rapidinha para final de ano, bem gostosinha. Agora, se você não curtiu, porque esse livro tinha muitos palavrões ou outros aspectos de leitura que você não tenha curtido, nem perca seu tempo lendo, porque é mais do mesmo. Porque são os mesmos personagens, as mesmas coisas que são semelhantes às características, aos apontamentos, só que ambientado no Natal. Então, é isso, bora pro próximo desafio. E o terceiro desafio era, então é Natal, o que você fez? Pois é, era pra eu escolher um livro que eu estava enrolando pra ler há muito tempo, que eu tinha começado e não tinha terminado. Pra esse desafio, inicialmente, eu tinha trago Mesa para Um, porque eu iniciei a leitura em junho e não terminei, li a metade do livro e não terminei. Mas, porém, entretanto, todavia, eu decidi iniciar Amor, teoricamente, despretensiosamente. Tinha acabado 3 Chances para o Amor, fiquei um pouco assim, tipo, eu queria ler um romance, tô na vibe do romance. Aí eu quase iniciei outro romance de Natal, mas aí eu lembrei que eu estava enrolando a minha amiga Dai, que já tinha iniciado inclusive a leitura. Eu falei assim, amiga, vou tentar fazer a leitura esse mês. Era uma leitura, olha aqui as marcações, que eu tinha separado metas pra gente ler, acho que em outubro ou em setembro. Então se enquadra aí nesse desafio, porque eu estava enrolando a Dai desde quando ela me presenteou esse livro no Amigo Secreto em agosto. Então, era um livro que eu estava enrolando, querendo ou não, a fazer a leitura, e eu devorei esse livro. E aí quando eu vi, eu troquei esse livro para esse desafio na maratona, ele se encaixava, e eu fui muito feliz com essa leitura. Inclusive, tem resenha aqui no canal sem spoilers, então eu vou ver se eu deixo nos cards, porque eu não vou comentar muito com vocês sobre essa história. Eu dei 4,5 estrelas quando eu terminei o livro, mas quando eu falei sobre a resenha, eu até comento pra vocês que eu ainda tava em dúvida se eu dava 4,5 ou 4 estrelas. E aí passou um pouquinho de tempo e eu comecei a repensar um pouco sobre a minha experiência de leitura como um todo. E foi um livro assim que eu fiquei em surto, que eu devorei. Eu virei 2 noites lendo esse livro, sendo que eu trabalhava no dia seguinte. Então assim, foi um livro que realmente foi muito devorável, com muitos ganchos. A escrita da Lee Hazelwood realmente me envolve, me cativa, é divertido, é engraçado. Só que pra mim, eu acho que ela poderia ter escrito um pouquinho mais breve ou reduzido algumas páginas. E eu também acho que essa personagem era um pouco prolixa demais, falava muito. E no final eu fiquei um pouco desapontada com o plot da reviravolta, porque a gente sabe que é um romance e geralmente esses romances sempre tem esses ganchinhos aí perto do fim, que acontece alguma coisa pra que dê ruim, né? E o que deu ruim eu achei assim que não tinha tanta conexão com o casal propriamente dito. Por isso que a minha nota, depois de ter passado um tempo, eu assimilado um pouco melhor essa leitura, foi 4 estrelas. Não é o pior livro que eu li da autora, longe disso, 4 estrelas é uma boa nota, mas não superou A Razão do Amor e nem A Hipótese do Amor. Então ele tá melhor do que o livro Odeio Te Amar, que eu acho que Odeio Te Amar na média ficou 3 estrelas, mas esse não é o meu favorito da autora e eu já estou assim ansiosa para ler o outro livro dela que não se passa nesse meio acadêmico, que é Checkmate. Aqui a gente vai ter em Amor, teoricamente, bem brevemente para vocês, uma física que ela é professora adjunta, não ganha bem, e para compensar as despesas e as contas do mês, ela faz um trabalho de namorada de mentirinha. Em paralelo, a gente vai ter um físico também, que ele tem um irmão e o irmão apresenta uma namorada pra ele. E quem é a namorada? Sim, é a nossa mocinha. Só que tem um detalhe, ela vai fazer um processo seletivo pra trabalhar no MIT, que é o Instituto aí de Física. E quem é que vai ser um dos jurados que vão estar avaliando ela para esse processo seletivo? Sim, o irmão do namorado de mentira. E aí, ele sabia que ela era
que ela era namorada do irmão, mas ela era bibliotecária. Por que ela estava ali naquele processo? Então, alguma coisa não está sendo muito bem contada nessa história. E aí ele começa a duvidar dela, o que ela tá querendo realmente fazer com o irmão, o que ela tá escondendo dele, enfim. A gente vai vendo esse casal se brigando bastante, mas no final muitas labaredas vão ser soltas entre as páginas. É um livro mais 18. Se você quer saber um pouco mais sobre a minha experiência, vai lá conferir essa resenha, que eu não sei o que aconteceu, que vocês não foram ver essa minha resenha. Então já clica e vê, por favorzinho, dá essa força aí pra essa booktuber. E antes de eu falar sobre o último desafio, o último livro que eu li durante a maratona, como eu falei, aqui é uma maratona que foi organizada para os membros do canal. Caso você queira fazer parte, então, dessa comunidade do clube de membros, basta clicar no botão Seja Membro, é R$ 7,99. Todo mês temos sorteios, temos maratonas literárias em alguns meses do ano, temos toda semana praticamente live de sprints, onde a gente foca na leitura, mas a gente também tem live bem descontraída, onde a gente às vezes assiste um filme, onde às vezes a gente tem a live Drinks e Livros, onde a gente faz uma live que é quase que um happy hour literário para conversar, botar o papo um dia. E temos um grupo também no WhatsApp, então só benefício e é R$ 7,99. Então se você quiser fazer parte das próximas maratonas, já clica e se torna membro. Agora o último desafio da maratona é o seguinte: Papai Noel, sua roupa é toda vermelha. E aqui era pra gente ler um livro com a capa vermelha ou com algum detalhe predominantemente vermelho na capa. E aí eu escolhi o livro O Natal do Hercule Poirot, que inclusive era a LC da maratona. Então a gente leu esse livro aqui em conjunto. Eu e outros membros participaram dessa leitura coletiva. E foi o meu primeiro Agatha Christie lido na vida. Como assim, Bruna? Você que lê tanto suspense, nunca tinha lido nada da Agatha Christie? Nunca tinha lido nada. Foi uma experiência bem gostosa, bem prazerosa, bem fluida também. E eu dei 4 estrelas. E eu já vou dizer pra vocês que eu dei 4 estrelas porque, como ele se passa no Natal, eu senti um pouco de falta desse quesito Natal. Eu acho que poderia ter tido mais detalhes, como por exemplo uma ceia propriamente dita, natalina, enfim. Mas eu curti bastante. O plot eu achei assim uma reviravolta muito mirabolante e improvável, que eu não peguei, não saquei. Eu fui realmente feita de trouxa pela autora. Eu curti muito a experiência. Teve alguns momentos ali, até os 30%, que eu achei um pouco difícil a leitura para engatar, porque a gente estava sendo apresentado a diversos personagens. Sério, eu tive que fazer uma árvore genealógica para ler esse livro. Eram muitas pessoas, então isso foi um ponto negativo. E quando começou propriamente a história após o assassinato em questão deste livro, aí começou a fluir, porque realmente parecia que a gente estava lendo um livro que estava relatando a investigação. E aqui a gente vai ter uma família bem atípica e muito rica, onde o patriarca, ele decide reunir a todos os membros da família, quase 4 filhos aí, que muitos moram distantes entre si. Tem um que tá vagando pelo mundo há mais de 20 anos, tem outro que tá morando em outro país. Aí ele reúne com esses outros 2 que moram ali, um mora inclusive na casa dele, outro mora próximo. E aí, para fazer um Natal em família, em contrapartida vem uma neta aí da Espanha para se reunir, e ele quer fazer essa questão de ter a família toda nesse Natal. Em paralelo, ele vai fazer aí uma alteração no seu testamento. Quando a maioria das pessoas, dos filhos, sabem dessa possível alteração no testamento, do nada, esse velho bate as botas. E muito misteriosamente, porque ele é encontrado morto, e eles até acham que ele cometeu um ato contra a própria vida, porque o quarto estava trancado. Mas a cena encontrada em questão não diria que era um ato contra a própria vida. Vocês me entenderam o que é um ato contra a própria vida. E também porque não tinha nenhuma arma do crime, então não tem como ele ter, tipo, né, colocado um fim na vida e depois ter escondido a arma. Então, algum crime realmente aconteceu ali, só que é um grande mistério, porque o quarto estava trancado, tentaram arrombar, ninguém saiu daquele quarto. Quem é o suspeito? Ele está envolvido entre a família, entre os funcionários?
Então, foi bem especial essa leitura, principalmente com o pessoal dos membros. Então, queria agradecer a todos que participaram da maratona, das lives, que foi, assim, lives maravilhosas, muito divertidas. E que 2024 promete, tá? Vamos ter muitas novidades para o clube de membros aqui do canal. Não vai ser só essa LC, vai ter muito projeto bacana. Então, já se liguem aí no ano de 2024. Esses, então, foram os livros lidos durante a Maratona de Natal. Comenta aí se você já leu algum desses livros, se você fez alguma leitura temática como a gente, que é do Clube de Membros nesse Natal, ou você não curte muito essa coisa de leituras temáticas, você gosta de pegar livros aleatórios e ler, independentemente da época do ano. Comenta aí se vocês querem que eu traga alguma resenha de algum desses livros que ainda não tem resenha no canal. E se vocês querem que na próxima maratona, em vez de eu trazer esse vídeo, eu traga um vlog de leitura. Esse foi o vídeo de hoje, até o próximo. Tchau!